queridos ouvintes da Vang. Nós estamos aqui com o Sandro Zanetti, que ele é uma pessoa muito dedicada nos esportes, e ele veio falar pra gente um pouco da história da carreira dele, como foi construir todo esse patrimônio que ele tem, e ele vai dar uma palavrinha pra gente hoje. Prazer estar aqui com você, prazer, Jorge. É muito importante esse projeto, né, de formação, e a gente está disposto e disponível a falar o assunto que tu quiser. Pode nos explorar da maneira que tu achar melhor, sem nenhum problema, pode simplificar as perguntas, a gente está aí disposto a contribuir contigo. Ok, muito obrigada. Sandra, eu tenho uma pergunta para você. Com quantos anos que você começou a pensar em levar o futsal como uma carreira? A levar o futsal como carreira? Na realidade, assim, todo sonho, né, é ser atletas profissionais no Brasil. Essa é o primeiro sonho de um jovem. E após isso, claro, daí tu tem que ir materializando, né? Materializando com as ações que você vai formalizando para que a gente possa se tornar um atleta profissional. Mas em torno de 12, 13 anos, aí você já tem a ambição de ser um atleta. E a partir dessa ambição, aí tu vai construindo ela através das ações, através das etapas, né? Através dos processos, que isso é naturalmente em todas as carreiras, né? E no futsal não foi diferente, passei por todas as etapas, desde as categorias de base, até chegar ao profissional, até chegar à seleção brasileira, depois a seleção italiana, e aí concluí a etapa de atleta e até agora sou treinador. Pode dar uma dica para quem quer construir essa carreira, quem quer alcançar grandes coisas? Claro, absoluto. Na realidade, primeiro plano, eu sempre falo, é Deus em primeiro plano. Deus primeiro plano. Parte espiritual, parte emocional, parte mental, depois a parte física. Mas é assim, focar no que você quer, isso em qualquer área, tá? Focar no que você quer e determinar a linha, né? E ir em frente seguir, entende? Sem se distrair, sem olhar para o lado, sem desviar o foco, entende? Esse é um plano que dá certo. E claro, daí especificamente na tua área, né? Tu tá aqui na comunicação, especificamente na tua área, convivendo com bons profissionais, com grandes profissionais que têm trajetória. Baseado na trajetória deles, você vai se espelhando, entendendo, né? Se informando de que forma, e dessa forma tu vai se lapidando, moldando, até você chegar ao ponto que você quer. Com certeza. Essa é uma dica muito boa até para outras profissões também, que o não desistir ele é muito importante, com certeza, em cada etapa, projeto. Mas me fala uma experiência que você gostaria de compartilhar, que foi simplesmente incrível, que você nunca esqueceria. Experiência? São muitas experiências, né? São muitas experiências. Por exemplo, aqui eu sou treinador da Caxiense. Eu fui atleta da Caxiense há 27 anos atrás e nunca imaginei que retornaria como comandante da equipe. E agora estou aqui comandando o projeto esportivo há 27 anos depois, após ter jogado aqui. Essa é uma grande experiência que Deus me colocou no caminho, né? Mas experiências são tantas, né? Por exemplo, assim, eu sou o único atleta no mundo que jogou por 2 seleções de forma oficial. Então eu joguei pela seleção brasileira, fui campeão da América pelo Brasil. E depois, após isso, aí eu me naturalizei italiano e consegui jogar 2 Copas do Mundo pela seleção da Itália, né? Então, assim, sou um único atleta, isso se chama autenticidade. Autenticidade é tu formalizar a tua história de forma única, entende? E, claro, você tem que ter espelhos, moldes e tal, modelos a ser seguido, porém, o importante sempre é você ter a autenticidade. E da tua maneira, com a tua personalidade, com o teu temperamento, tu construir a tua história. E dessa maneira eu construí a minha história, uma história única no mundo todo, que foi a partir de sonho, né? E depois das etapas que eu te falei. Muito trabalho, né? Com certeza. Absoluto. Vendo quão incrível ficou a tua história. Mas, pensando assim, né? Sabe falar italiano, né? Como foi jogar com eles? Certo. Vuoi che parli italiano? Oh, meu Deus. O que foi que parla é tudo italiano. Italiano, espanhol, o inglês. Agora eu estive no Oriente Médio, na Ásia, e também tive que formalizar um pouco o inglês. Então essas 3 línguas eu manejo, né? O italiano e o espanhol melhor, e o português, claro, né? O inglês não propriamente totalmente, mas dá pra gente falar claramente ele também. Com certeza, né? Além de bom atleta, também é poliglota. Poliglota. Mas então assim, mas o que você não pode perder, a tua essência, é assim, e saber que precisa ser feito sacrifício. Abdicar de muitas situações para você se especializar na área que tu quer.
Esse sacrifício não tira da cabeça que tudo vai acontecer naturalmente se você não fizer os esforços, fizer o sacrifício, fazer o que precisa ser feito, entende? Às vezes os jovens têm ilusões de que as coisas vão acontecer naturalmente. Não. Com certeza. É necessário tu fazer um esforço extra para que as coisas aconteçam. Isso não pode fugir dessa realidade. Com certeza, né? Focar numa realidade do que vai acontecer, os passo a passo para alcançar. Isso. E não só pensar, nossa, daqui a pouco eu vou ser isso e pronto, acabou. Aí. De fato, é muito importante essa visão realista da situação. Como foi escrever o livro da tua própria história? Na realidade, eu sempre gostei muito de ler, né? Eu leio em torno de 30, 40 livros todos os anos. Então, eu criei um hábito, né? Por quê? Porque para ser atleta não basta o físico, né? Com certeza. Então, você precisa outras coisas. Parte emocional e mental é fundamental. Então, assim, eu criei o hábito da leitura. Em lugares que eu vivia muito, muito longe, então eu precisava viajar muito e nesses períodos eu lia muito. Então, criando o hábito da leitura, aí eu comecei a escrever algumas coisas, né? Comecei a tomar o gosto por escrever. Sempre gostei de escrever. E aí falei, vou lançar primeiro essa biografia e depois vou lançar essa aqui para instrução para professores, pais e treinadores. E é o segundo, 2, né? Fazem 4 anos que eu lancei, mas a tendência é que a gente vá lançando cada vez mais. Eu gosto muito de escrever, escrevo diariamente, entende? Diariamente eu tenho escrito, assim, então, e o hábito de ler. Isso faz com que a gente escreva. Ficou bacana, esse aqui é só história, esse aqui é bastante técnico, já mudou um pouco o âmbito, entende? Mas é legal. Até gostaria que vocês tomassem o hábito pela leitura, né, para que depois você tome o hábito também de escrever. No caso, eu tenho o hábito da leitura, eu gosto muito de ler. É um hábito muito bom. Legal. Ajudou muito a enriquecer vocabulário, ajuda muito na escola. Principalmente alunos, eu recomendo muito. Perfeito. A leitura é tudo de bom. É isso aí. Além de construir uma mentalidade diferente, né? Tu vê experiências dos outros e tu sabe o que tu tem que fazer para melhorar a tua própria pessoa. É isso aí. Ok. Bom, o Sandro, participando agora do nosso podcast, como é que você vê o futsal? Você trabalha, claro, com o futsal, a gente conhece a sua história também, desde o tempo da própria Xaxiense, do Cruzeiro Futsal em Joaçaba, né? Como é que você vê hoje as mudanças do futsal? O futsal vem mudando rotinamente. Como é que você vê essa mudança e esse trabalho feito pelo futsal no Brasil, principalmente, né? O Brasil acabou de ser campeão do mundo, né? Eu joguei pela seleção brasileira, não joguei mundial, mas joguei pela Itália. Na realidade, é sistemático, essa mudança ela mudou muito a dinâmica, né, Jorge? Uhum. A dinâmica de todos os âmbitos, desde o profissionalismo, desde a formação, desde a mentalidade, desde a intensidade, né, de trabalhos, de jogos, né, fisiologia, fisioterapia, tudo tem se modernizado muito. E isso tem profissionalizado, né? Tem inflacionado até o próprio futsal, né? No mundo todo, né? Eu tenho visto, estive na Ásia e o futsal na Ásia está muito desenvolvido, né? As seleções estão fortes, as ligas estão fortes, as ligas europeias, a liga brasileira. Então, assim, eu vejo um futsal assim que ele não tem mais uma qualidade técnica como tínhamos na minha geração, por exemplo, porém outras coisas tivemos que nos adaptar, sobretudo como comandante. Você tem que adaptar a uma qualidade limitada, porém saber que uma intensidade física existe, que uma parte tática é fundamental. O treinador hoje tem mais protagonismo, né? Antes os atletas eram totalmente os protagonistas, hoje não. Hoje o treinador exige esse protagonismo em função de formar o modelo, né, da parte de gestão, mas da parte de organização para que tenha, né, que se adapte, né, ao futsal atual. Então se mudou bastante, é interessante, a gente precisa nos adaptar como qualquer profissão, né, no dia a dia, mas o importante assim, é a valorização, que tem dado assim, ainda infelizmente na nossa região não tanto, né? Certo. Aqui em Xaxim estou brigando muito para que a gente trabalhe formação, porque material humano sempre tem, com qualidade, material humano com potencial sempre existe em todas as áreas, porém, né, se você não fizer o trabalho adequado, da forma correta, da forma certa de formação, de fundamentação, tu não vai sacar esses valores, né, que vocês estão fazendo aqui. Então, isso eu estou brigando muito. Estou aqui já há um período e não consegui fazer ainda. A gente tem uma equipe profissional, porém, a formação ainda era bastante escassa. A gente bate muito, eu escrevi até para instrutores, a gente bate muito nos instrutores, né? Porque assim, os atletas ou os jovens às vezes não têm interesse. Espera. Os jovens não é que não tem interesse, eu preciso de instrutores que ensinem realmente da forma adequada, correta, né? E prepare eles. Mas não só a parte técnica, né? Também a parte comportamental.
né? Que é a parte disciplinar. É importante, né? É fundamental. Parte comportamental, parte disciplinária, a parte, né, de você, como pessoa, você ter uma construção boa em todos os âmbitos, para que após isso você pense na parte técnica. Então isso a gente briga muito, porque às vezes o pessoal dá prioridade a algumas coisas e salta as etapas e deixa para trás, de repente, essa área comportamental. Mas estou muito contente com a forma que o futsal tomou e a gente vai nos adaptar, não tem como, né? De fato, mas falando nesse comportamental, o que você diz? Como os atletas se comportam dentro e fora de campo? Absoluto. Sobretudo fora de campo, né? Dentro de campo também, né? Por exemplo, cheguei aqui, a gente tem um hábito muito de debater com arbitragens, né? E questionar a arbitragem, que é um outro profissional. É verdade. E o que eu tirei? O hábito de você confrontar a arbitragem, deixar a arbitragem trabalhar e o atleta, né, ter esse respeito com a arbitragem, para que o árbitro também não interfira no seu trabalho. Isso em todos, isso com o torcedor, isso com o adversário, né? Muitas vezes com o adversário a gente imagina que ele é um inimigo, ele não é. Então, assim, essa área comportamental, a parte de se expressar melhor, que a gente fala, a gente pede com que o pessoal leia, a parte de você fortalecer o espírito, que somos espírito, né? Essas áreas no entorno, eu acho que melhora muito, não só. Eu não posso formar só o profissional, preciso formar a pessoa antes, é construtor de pessoas. Então, assim, eu preciso entregar sempre melhores pessoas do que elas chegaram comigo. E dessa forma, então eu vejo assim por isso que eu escrevi esse livro. Os instrutores às vezes estão pecando nessa situação, querendo dar ênfase em algumas coisas, mas, por exemplo, eu vejo lá no jogo um monte de palavrão, né? Então, assim, eu não sou de acordo. Com os crianças e jovens está falando uma série de palavrões e uma educação pífia com o contrário, com o adversário ou com o torcedor, com os pais, enfim. Eu não sou de acordo, então acho que é o contrário, isso é o revés. Mas, porque o pessoal visa só resultado, visa algumas coisas e passam por cima desses valores. Entende? Então, essa construção que eu vejo muito importante. Com certeza, né? Seco, antes da gente encerrar, seco porque é o tratamento carinhoso que o torcedor e quem acompanha a sua trajetória fala. Você continua no projeto da Chachiense, a gente sabe que a Chachiense encerrou sua temporada, né? Precocemente. 2025. O que é a Chachiense, o que o Sandro Zanetti espera do futsal de Xaxim? Na realidade, assim, hoje eu estou fazendo minha formação com a Conmebol para poder atuar fora do Brasil, né? Certo. Meu interesse é voltar bastante para a Ásia ou Europa, mas Chachiense está no meu coração. Minha filha nasceu aqui há 27 anos, eu tenho um vínculo muito grande com esse clube e com essa cidade. O que eu aspiro muitas coisas, eu tenho muitos sonhos, eu penso de uma forma maior, eu imagino que a gente precisa ter um pouco de coragem para expor um pouco a Chachiense, né? A gente está prateleiras abaixo dos demais clubes, não na parte orçamentária, mas na parte de mentalidade e de profissionalismo. Eu sei que nós temos a ideia, agora eu falei com o presidente, pedimos a vaga para a Série Ouro do Catarinense, né, para a gente competir com as equipes da Liga Nacional, que são equipes de ponta e equipes maiores, né? É difícil na parte orçamentária. Porém, na parte técnica a gente sabe como montar e equilibrar. E claro, essa atratividade é necessária para que o torcedor, a sociedade, os parceiros, né, se enganjem, porque senão tu fica sempre pedalando com equipes precárias e tu vai no jogo, tem 100 torcedores, 150 torcedores, e a Chachiense não é isso. A Chachiense é uma camisa pesante de quase 50 anos, com uma grande história, muitos profissionais passaram por aqui, a gente precisa resgatar tudo isso. Então eu tenho proposto isso e tenho proposto a gente atuar em uma equipe, em uma competição nacional também, né? Nós pedimos a vaga da Liga de Acesso para que mandamos toda a documentação, está sendo avaliada, porque a gente atue numa competição nacional. Eu acho que nós temos toda uma estrutura física, temos uma tradição, uma camisa histórica, temos um torcedor que sempre foi um patrimônio do clube e a gente precisa resgatar esse torcedor novamente. Então, esses aspectos que a gente tem formalizado com a diretoria. Para quê? Para que a gente dê atratividade ao projeto e dê saltos, né, em direção ao profissionalismo do clube, né, e poder trabalhar as bases, enfim, tudo isso que a gente vem pedalando aí e não vem conseguindo fazer. Então, eu acredito muito em ajudar nesse planejamento agora, né, até dezembro, antes de sair minhas formações, para que no início da temporada a gente inicie um projeto bem profissional. Bom, vou deixar a Clarice encerrar o nosso Muito podcast. obrigada. Foi uma honra ter você aqui com a gente. E ao ouvinte, né, vamos dar o nosso apoio à Chachiense e ao Sandro.
Valeu, Clarice. Parabéns, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo desempenho, pela performance, né? Está iniciando muito bem. Parabéns, Jorge, vocês pelo projeto. Tá? Estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigada. Valeu.